Cativa nesse dia quente, né? Aliás, surpreendentemente quente para a época do ano. Mas não é hoje, né? A semana toda foi quente. Tivemos calor a semana inteira. Acordar, olhar no celular e ver uma temperatura de 15 graus, 16 graus. Isso que eu acordo às 5 da matina, né? E tomo banho mesmo no inverno. Se tiver 2 graus abaixo de zero, eu olho aqui e vou pro banho, né? Com 15 graus... Bom, o cara acorda animado. E está uma temperatura elevadíssima. Bom para os pais, né? Que vão curtir o final de semana junto com os filhos e tudo mais. Tomara que não chova, né? Está ameaçando chuva. Bom, hoje tivemos a entrevista do Maicon. Eu achei legal o que o Grêmio fez. Os caras ficam dizendo, vocês falam isso porque quem perdeu o Grenal foi o Inter, por que não falavam... Na época que o D'Alessandro fazia binóculo, pegava caixão, a gente falava também. Tem que ter um limite. Porque Grêmio Internacional, nós profissionais sabemos que tem o mesmo tamanho, que tudo é cíclico, depende muito mais do administrador do que das outras conjunturas todas, né? Porque o dinheiro que entra é muito parecido. Quando um tem 100 mil sócios, o outro busca 100 mil sócios. Quando um tem um grande estádio, o outro busca um grande estádio. Quando um é campeão do mundo, o Inter demorou 23 anos para chegar lá, mas chegou lá. Um era bicampeão da América, o outro chegou a bicampeão, agora o Grêmio é tricampeão, o Inter um dia vai ser tricampeão. O Grêmio está se aproximando no número de grenais, no número de gauchões e... A Copa do Brasil é que o Grêmio dispara. Campeonato Brasileiro, o Internacional tinha 3-0. O Grêmio ganhou em 81, aí quase ganhou em 82, aí em 83 já ganhou a Libertadores, já ganhou o Mundial, e em 84 quase ganhou o Bi da Libertadores. Então, não há porquê alguns forasteiros, que é o caso do Maicon, chegarem aqui e acharem que vão mudar a história do Rio Grande do Sul. Mas tocar flauta, como ele disse, acontece aqui, no Rio de Janeiro, Minas Gerais, São Paulo, e é legal. Mas hoje ele próprio, ao dar entrevista, estabeleceu o tal do limite. Porque nem tudo é gracejo. Porque quando vai para dentro do campo e vira pauleira, como tem sido nos últimos grenais, de pegar a gente pelo pescoço, aí é nojento isso aí. Aí passa lá para os caras de Rio, São Paulo e outros lugares que nós somos primatas. Nós não somos primatas. Pelo contrário, né? Aqui fazemos o melhor clássico da América, ou o segundo maior, perdendo para River e Boca, né? E lá eles são muito mais agressivos, lá eles tocam de bomba e param o jogo, né? Aqui uma vez jogaram banheiros químicos para dentro do campo, na sequência de derrotas do Grêmio. Então isso é que não pode acontecer. Então hoje o próprio Grêmio, ao colocar o Maicon a falar, meio que estabeleceu um limite. E a fala dele foi tranquila. Até porque ninguém, como diziam lá na Lagoa Vermelha, tem 3. Todos têm 2. Sabe do que eu estou falando, né? Então, ficar com esse acirramento, tem que ganhar agora o brasileiro, em cima de todo mundo. Não é só ganhar o campeonato Grenal. Ganhar a Copa do Brasil. Ganhar a Libertadores da América, como o Grêmio tem chegado sempre, né? Ano após ano, o Grêmio chega em semifinal. Final. Isso aí é que dá o tesão maior, o êxtase maior. O tesão do Grenal é um bom tesão, mas às vezes é aquele de manhã cedo. Se não tiver uma sequência. E vale para o Internacional também. A manifestação de hoje dos torcedores não vai resolver o problema. Torcedores, torcidas organizadas, existem para fazer cobrança, mas não para fazer bandalha. Bandidagem é na cadeia. Aliás, 3 hoje foram detidos. Por que será que a Brigada Militar, estando ali, ávida por resolver os problemas, selecionou estes 3? Passaram do limite. Enquanto houve limite, deitaram no chão, saíram em fila indiana. Os que passaram do limite. Tem lei, né? Tem lei. Ainda tem lei, né? Parece que não, né? As redes sociais, todo mundo ofende todo mundo fala o que bem entende. Parece que não tem lei. Tem lei. Não pense que você acorda e diz, hoje eu vou lá matar o cara. Hoje eu vou lá dar um soco naquele filho da mãe. Hoje eu vou assaltar. Hoje eu vou lá xingar os jogadores do Internacional. Com que direito? Com que roupa?
Com que moral? Com que prerrogativa? Com que discernimento? Convenhamos, né? Convenhamos. Alto lá. Tem lei. Internacional está mal? Engraçado, né? Antes da pandemia, o Cudê tinha aprendido a jogar Grenal, tinha aprendido a encarar o Grêmio, era um futebol moderno, né? Terminou até com o toque do Renato, fez o Grêmio se reciclar, criar novas alternativas. Isso aí é bom do Grenal, né? Isso faz bem também. O Grêmio já estava ficando meio previsível. Agora tem outras jogadas. Com ou sem Cebolinha. Espero que o Grêmio consiga fazer tudo ao natural. Então, vamos lá. O Grenal é ótimo. Enxurrada de grenais, como nós estamos tendo, também é ótimo. Se um lado ganha mais, é porque é melhor. Já foi assim nos anos 2000 com o Internacional, né? Dancinha de valsa, caixão, binóculo, subir alambrado, tripudiar. E foi isso que o Grêmio guardou. Então não vamos achar que é vendetta isso. Não. É êxtase. É olho por olho, dente por dente. Não. Vamos achar que é o êxtase da vitória. Não a vingança. Vingança é uma coisa nojenta, agressiva, burra. Burra, porque tem o dia de amanhã. Aí os caras ficam dizendo, tu fala isso porque tu é colorado, tu fala isso porque tu é gremista. Me chamaram já de colorado e gremista mais de 1 milhão de vezes. Mudou alguma coisa na minha vida, como eu ir fazer pipi no banheiro. Não muda nada. Eu tenho que ir no supermercado, eu tenho que abastecer em posto de gasolina, eu tenho que parar em sinaleira. Eu sou um cidadão comum. Agora, o sujeito que passa dos limites, e eu acho que o Maicon notou que ele estava passando dos limites, né? Porque ele é o capitão do Grêmio, um grande jogador. Não é Pelé. Não é Pelé. E cavalo cansado mais dizia para ele, a torcida do Grêmio, do que a imprensa e a torcida do Inter. Então, se aquilo era um desabafo para todo mundo, também era para ele mesmo, né? No primeiro jogo pós-pandemia, ele teve que ser substituído no intervalo. A culpa da imprensa? A culpa da torcida do Inter? A culpa da torcida do Grêmio? Não, a culpa é dele. Ele ia fazer uma cirurgia. Chegou como acordo com o Grêmio de não fazer a cirurgia. Agora, tem que celebrar os bons momentos? Tem, né? Senão a vida fica muito enjoada, né? Não vai tocar uma flautinha? Qual é a graça? Isso aí lembra aquela piada, Ângelo Afonso, que nós falamos outro dia lá na Rádio Grenal, que o sujeito, né, ganha no mole, assim, a chance de ficar com uma deusa no meio do deserto. Eu fico contigo. Não vou usar nenhuma expressão chula. Mas eu tenho que contar para os meus amigos. Senão, qual é a graça? Ganhar Grenal é bom. Não tocar uma flautinha. Qual é a graça? Antigamente, os caras descarregavam um revólver de 22, porque não tinha foguete, ou não tinha foguete em casa, na frente da casa dos parceiros. Sabe o que acontecia? À espera do próximo Grenal para o outro fazer o contrário, para o outro fazer a mesma coisa, só que com outro vencedor, ou mesmo, né? Grêmio nos anos 90, Internacional nos anos 70, para usar os mais evidentes assim, né? Tem que aguentar. Bom, tudo isso para dizer que o Maicon deu entrevista hoje e que está tudo meio que 0-0, à espera do próximo Grenal, que seja um grande Grenal. E se o Grêmio ganhar de novo, qual é o problema de ficar 10 Grenais sem ganhar? O problema é ir para a segunda divisão. O problema é dever 400 milhões a curto prazo. O problema é Ministério Público. Isso é problema. Esses problemas são volumosos. Esses problemas são quase que insuperáveis ou difíceis de superar e encalacram o clube, deixam o clube encalacrado. E aí gera os 9, os 10, os 11, os 20 Grenais sem ganhar. Em São Paulo, nós temos uma situação incrível. E eu até perguntei outro dia na rádio. O Corinthians trocaria com a situação do Internacional? Ou não? Ia cair o Thiago Nunes, grande investimento,
um dos clubes que mais deve no Brasil, o Corinthians, não passou. Não passou na pré-Libertadores. O Internacional passou. Quem é que está pior? O Inter, que não chegou na final do Campeonato Gaúcho? Ou o Corinthians, que chegou na final do Campeonato Paulista e não está na segunda fase da Libertadores para eles? Oitavas de final da Copa Libertadores da América. Então, isso tudo tem que ser quantificado, bem dito, para não ficar essa churrumela aí. Bom, vamos lá. Daqui a pouquinho, já está jogando, não? Daqui a pouquinho tem Brasil e Cuiabá. A nossa estreia em nível nacional, depois da pandemia, né? Que legal, né? Pós-pandemia, primeiro jogo, Cuiabá e Brasil de Pelotas. Que bom que ficou para Cuiabá, né? Que aí todas as capitais agora têm futebol. Quem não tiver pecado, que jogue a primeira pedra. Dia 30, agora é oficial, a final do Campeonato Gaúcho, porque está lá já na tabela do Campeonato Brasileiro, Grêmio e Goiás a definir. São José e São Bento jogam amanhã de forma incrível, né? À tarde, lá em Eldorado, porque o São José... Eu não sei o que houve nisso aí. Depois que inventaram o celular, a secretária da CBF, o fax, até sinal de fumaça, daria tempo de avisar a CBF que esse jogo podia ser no Paço da Areia. Claro que houve inspeção, né? Supervisão lá, sei lá do que. Não sei por que vai ser em Eldorado, não sei. O Grêmio ia jogar em Eldorado também, vai jogar. Já jogou quarta, vai jogar agora. Não sei, eu já estou até em dúvida se foi erro do São José, da Federação ou da Prefeitura de Porto Alegre. O São José fala em descaso, só que papel aceita tudo. Daqui a pouco, descaso pode virar vacilo. Se o São José contou com o ovo ou com a carona com o Grêmio numa divisão diferente, não sei. O Grêmio é da Série A, o São José é da Série C. A cidade é a mesma, o prefeito é o mesmo. Até o campo de treinamento onde o Grêmio ia fazer o jogo é o mesmo que o São José vai jogar. Tanto é que ia jogar lá no sábado e o Grêmio ia jogar lá no domingo. Quer dizer, o Grêmio resolveu o problema dele. O Grêmio não está se queixando da prefeitura nem da federação. Não estou dizendo nada contra o São José. Eu estou só viajando na maionese, como eu faço aqui, seguidamente, né? Então, amanhã, 15 horas, tem o São José contra o São Bento. São Bento, até me benzo, que do jeito que está acontecendo o troço. Quando fala em santo, né, Angela? Quando o cara fazer o sinal da cruz, né, o chuchuzinho? Que até eu está guardado também. Olha aqui, ó. Essa máscara aí é patrocinada? Patrocinada? Não é daquela casa da luz vermelha? Não, tá bom. Olha aqui, ó. Às 17 tem o chuchuzinho, nosso câmera aqui no estúdio. Para quem não sabe, porque quem ligou a primeira vez vai dizer, o Rec tá falando sozinho. Bilolou de vez, doidou de vez. Né? Brusque e Ipiranga também jogam a partir das 17 horas lá na Santa e Belas Catarina. Como falei em Santa, vou me benzer de novo, né? Santa Catarina, São Bento, que todos me protejam, amém. O Internacional sem Edenilson, Cuesta e Nonato joga em Curitiba. O Grêmio sem Vitor Ferraz e possivelmente sem Matheus Henrique. Não tem por que colocar o Matheus Henrique. Está meio pau, não perde esse jogador, porque de setembro a fevereiro nós vamos ter 50 jogos. Não vai expor, não dá para expor ninguém. E aí é um direito do jogador preservar a sua saúde. Atleta herói é atleta vivo. Atleta que quer bancar o herói é atleta burro. Então, o Lucas Silva pode jogar e tomar meu lugar. E daí? Tem que confiar no taco. Né? Então, pelo amor de Deus, não forcem a barra, porque a coisa não é bem simples assim. E falta só um documento. Essa é uma colinha que eu faço aqui para ficar tagarelando aqui. Um documento pro Everton dar o adeus. Para aqueles que antes do Grenal diziam, vai com Deus, não vai fazer falta nenhuma, bota o PP que é nosso patrimônio, quer ir embora vai, Jesus está enchendo o saco, está falando. Peçam perdão para o Everton.
que jogou uma grande partida, né? Detonou com o Internacional. Eu não tinha... A gente vai comentando o jogo, vai comentando lance a lance, ia lá e cai, é isso, e pressão e tal. Depois eu vi um compilado dos lances do Everton no Grenal. Coisa linda a atuação do Everton. Ninguém tomou a bola dele em momento algum, na ponta direita, na ponta esquerda, enveredando pelo meio, tabelando, cruzando. Então, aqueles que, quando o cara está aqui, o cara é bom para chuchu, é do baralho, né? E depois que o cara sai, já não estava mais tão bem assim. Eu já ouvi isso do Luan, eu já ouvi isso do Wallace, já ouvi isso do Jailson. Veio de São Paulo, veio de Bagé, nem essa bola toda. O Arthur, viu só? Se livrou na hora certa, foi lá e aprontou no Barcelona. Era um pouquinho. Está indo embora o Cebolinha. Deu muitas alegrias à torcida do Grêmio. Então, é feio desdenhar quando se perde. Isso é igual o cara que toma uma bola nas costas. Não, mas nem era tão isso tudo aí. Problema dele que vai ficar com essa mala. E aí? Fala, Ângelo Afonso. Tudo bem, Rec? Boa noite. Um abraço. Isso aqui é um hospício, não sei se você já viu. Mas eu gostei desse exemplo aí, hein? Eu gostei. Foi uma boa comparação. Mas olha... Não tem nada a ver com ninguém, entendeu? Não, claro. Nada com ninguém em específico. Isso é com a história da humanidade. Sim. Tá? Só um exemplo. Sem citar nomes, inclusive. Ângelo Afonso é nosso colega narrador, não precisa apresentar. Mas como agora com Facebook, com YouTube, não sei o quê, com tantos canais, e todo dia tem público novo, graças a Deus, né? Que velho, público velho já chega eu, né? Então, público novo, gente nova assistindo. O Ângelo Afonso é narrador da Rádio Grenal e uma grande figura humana também, né? Rei lá de Lajeado, Encantado. Longe disso. Inclusive, eu gostaria, por exemplo, Lagoa Vermelha me requisita e tal. Não tenho brigas lá na região, Ibiraiaras, capital da batata e tal, não. Lagoa Vermelha, o Requito da Lagoa. Você é disputado por duas cidades. Não. A titularidade. Os caras dizem, não, ele é de Encantado. Aí outros, não, é de Lajeado. E aí eu fujo para Roca Salles, que fica no meio do caminho, praticamente. Não pode ratear, né? Porque senão Não, daqui a pouco... jamais. Daqui a pouco vão disputar para não ter, né? Não, Vai uma empurrar para outra. Isso é brincadeira. Mas eu achei legal esse negócio de botar o Michael a falar. Não, foi bom. Porque ele estava falando sacada. via redes sociais e parecia que ele tinha virado um boneco. Exato. Ele é o capitão do Grêmio. O boneco ficava na cabeçada lá, só fazendo movimento. E tá bem. Já tocou a flauta que tinha que tocar, o Grêmio vai estrear, pô. E foi importante o que tu falou, Rec, para todos os espectadores, colocar um limite, a corneta é do jogo, isso faz parte da rivalidade Grenal. Aliás, a rivalidade Grenal, ela é grande desse jeito, uma referência no mundo inteiro, justamente por conta dessas cornetas, porque vencer tem um sabor diferente, porque perder é diferente, dói mais, incomoda mais. Então, foi importante, sim, que o Michael quando o cara perde, hoje. se sente o último dos cristãos? Não. O Grêmio não era tão ruim quando perdia, nem o Inter é tão ruim agora. Claro, sem terra arrasada. Sim, os mesmos caras que perdiam para o Internacional são os que estão ganhando. Claro. O Luan cansou de ganhar, foi embora. O Everton ganhou um monte, foi embora. Não saem daqui como perdedores. Deram uma guinada extraordinária. Com certeza. Grenal muda muito e pesa demais para todos os jogadores e profissionais, quem vem para Porto Alegre, quem vem para o Rio Grande do Sul, tanto para o lado do Grêmio como para o lado do Internacional. Agora, quando o filho é bonito, todo mundo quer a paternidade, né? Hoje já apareceu o Rui Costa falando que a adaptação do Everton foi difícil, ele chegou na época, depois tinha frio, como se fosse o pai do Everton. Quem trouxe o Everton para o Grêmio foi o Barleta Francesco. e esse que foi dirigente do Internacional também, Biasotto. Marcos Biasotto. Foram os dois que trouxeram o Everton para cá. O resto, adaptação, continuidade e tal, aí são muitas mãos. Agora, o pai da criança é um negócio tão nojento, porque o cara me contrata 300 jogadores que deram errado, vai embora sem deixar saudade, não ganhou um título nem de cuspe à distância. Aí, pô, nessa hora quer participar
da ceia de Natal? Não, calma aí. Fica na boa. Eu quero saber se, por exemplo, o outro que era herói também, o Chávari. Júnior. Se ele vai dividir o descenso agora do Tubarão. É verdade. Rebaixado, Quando o filho é bonito... Aí é fácil assumir. Querer ser, Quem é que botou o Tubarão na segunda divisão? Foram muitas mãos, inclusive a do seu Chávari, que foi para lá para incrementar. Quer dizer, não servia para o Tubarão, ia servir para o Grêmio. Aliás, o presidente Romildo me deve essa, né? Um dia o senhor vai me agradecer. Alertei de alguns pontos para o presidente, né? Mas tudo bem. Os documentos estão lá na minha casa. Eu tenho um monte de papel assim, saíram lá de dentro do Grêmio. Então, tudo que eu falei, eu dei fé. Tanto é que ameaçaram um processo disso, daquilo, até hoje estou esperando. Bom, mas vamos ouvir o Capita, né? Opa. Grande Maicon, que já está calejado, né, de tantas disputas, de tantas situações, e feliz da vida, o Maicon falou hoje em entrevista coletiva. Boa tarde, Rodrigo. Como você falou, né? O futebol sempre teve essas questões, era isso que fazia com que o futebol ficasse emocionante, né? Você sempre querer ganhar e, de repente, você provocar o seu rival. Acho que isso é válido, né? Até porque, durante um tempo, o nosso rival fez muito isso, né? E agora que é a nossa vez, está errado. Não vejo o porquê, né? Eles tiveram sucesso em alguma parte aí e agora é a nossa vez também, né? Então tem que aguentar, não tem jeito. O futebol é assim, né? Não adianta você querer que seja só do teu lado, né? A gente sabe que tem muitos vídeos, fotos de muitas coisas que quando eles ganharam faziam, né? E isso é do futebol, é normal e tem que ter. A hora que ganhar da gente, também pode brincar, tirar onda, porque faz parte do futebol. Eu acho que isso que brilhanta ainda mais o futebol. Claro, com respeito, né? Agora a gente não pode aceitar que quando o Grêmio está fazendo, está errado, não tem respeito. Mas antes, quando eles estavam ganhando, valia, aí pode tudo, né? Então, eu vejo que tem que continuar assim, não só aqui, mas isso daqui tem aqui em Porto Alegre, tem no Rio, tem em São Paulo, tem em Curitiba, tem em Minas, tem em todo lugar. Eu acho que isso que dá emoção no futebol, para você entrar e querer vencer, né? Então, eu vejo que não tem problema nenhum. Tenho muitos amigos, jogador e ex-jogadores, que me mandam mensagem, né, falando que tinha muito tempo que não viam isso acontecer, que o futebol estava ficando chato, que isso, que aquilo, né? Então, o respeito tem sempre por todas as equipes, mas quando a gente ganha, por se tratar de um rival e por todo o histórico que já teve há um tempinho atrás, né, eu acho que é a nossa vez e a gente tem que comemorar mesmo. A gente não está faltando com respeito com ninguém, muito pelo contrário, estamos fazendo o nosso trabalho da melhor maneira possível, dando alegrias ao nosso torcedor, e é isso que importa para a gente. Oi, Maicon, tudo bem? Aproveitando a pergunta do Rodrigo, eu quero que você fale mais sobre essas provocações, sobre essa rivalidade. As provocações, elas se dão apenas pela rivalidade Grenal ou tem algo por trás entre vocês, jogadores, que tem acontecido e que faz com que vocês façam essas provocações? A gente pode lembrar das confusões na Libertadores, no próprio último Grenal. Podemos lembrar também de uma entrevista que você disse que os jogadores do Inter pediram arrego. Como está a relação entre jogadores do Grêmio e jogadores do Inter nesse momento? E o que faz com que motive vocês ainda mais para, cada vez que ganhem um clássico, provoquem o adversário? Bruno Soares, da Rádio Grenal. Boa tarde, Bruno. Como eu falei, a rivalidade sempre vai existir, não é só aqui no Rio Grande do Sul, em todos os outros estados, né? Sempre quem ganha tira onda, provoca. Isso tem no futebol há muitos anos e por um tempo existiu aqui também do lado do nosso rival. Quando ganharam também tiravam onda, pegava caixão, xingava o clube, fazia tudo. Aí na nossa vez não pode, tem que ter respeito. A gente recebe mensagens até engraçadas, dizendo que vão nos matar, que vão fazer isso, que vão fazer aquilo, mas
quando é com eles, né, fica difícil, é complicado, não aceitam. E quanto à nossa parte, a gente sempre entra para jogar o melhor futebol, para dar alegrias ao nosso torcedor, para ganhar, né, sem querer arrumar confusão e nada. Eu acho que o futebol é resolvido dentro de campo, a relação que tem é de profissional, de respeito, porque além de profissionais, companheiros de mesma profissão, nós somos pais de família também, a gente é espelho para muitas pessoas e, sem dúvidas, as coisas têm que ficar resolvidas tem que ser resolvido dentro do campo, jogando futebol, e não da maneira que aconteceu nos últimos, né? Mas é o que eu falei, a nossa equipe sempre vai entrar com qualquer equipe para jogar futebol, né? Para vencer por méritos nossos, né? Porque aqui ninguém é lutador de boxe, nem de jiu-jitsu, nem de nada. A gente entra para jogar futebol, para fazer um espetáculo muito bom, né? Principalmente nesse momento que as pessoas estão em casa, né? Não estão podendo ir ao estádio. Mas é como eu falei, a rivalidade sempre vai existir, sempre teve. Há muitos anos atrás existia muito isso, né? A gente tinha Romário, até o nosso professor aqui, Renato, e tantos outros aí em outros estados. Você via Edilson, Vampeta, vou ficar aqui falando até amanhã, né? E por que acabar agora? Por que acabar no momento que a gente está tão bem, né, nos últimos anos, e o nosso torcedor teve que passar por muitas brincadeiras também há um tempo atrás? Então é igual para os dois lados, né? Enquanto a gente estiver ganhando, a gente vai provocar, a gente vai poder proporcionar essa alegria para o nosso torcedor, de também, às vezes tem um casal que um é gremista e o outro é colorado, poder brincar, tirar sarro. Eu acho que é isso que brilhanta o futebol também, com muito respeito, claro. Muito bem. Michael. A única coisa que, na minha cabeça, eu defino é o seguinte: lá na frente, o cara vai ter vergonha. Se não tiver vergonha, eu me lembro do Paulo Nunes e do Edilson. Verdade. Será que hoje eles olhando aquilo, Paulo Nunes é comentarista? O que eu fiz? Mas também é o futebol, né? Futebol é isso aí. Se tirar toda a motivação do futebol, a emoção do futebol, tira a essência, né? Então, e o importante é o Maicon reconhecer, entender, e ele até fala que de certa forma justifica já como uma resposta do Grêmio às cornetas de antes, que você lembrou, Rec? Mas tem que ter um limite. E lembrando que se acontecer, por exemplo, do Inter vencer no próximo Grenal, vai ter o direito. É aquela história. Quem toca a corneta, uma hora vai ter que ouvir. É isso. Faz parte do futebol. E uma hora tem que ficar tudo 0-0, porque a vida continua, né? Atenção, você que está sofrendo com o frio desse inverno. Você quer uma alternativa eficiente, segura e requintada, mesmo que agora não estejamos no rigor do inverno, é bom ter a lareira em casa. Então, a Eco Lareiras e Rústicos tem a lareira ecológica ideal para você aquecer o seu quarto, banheiro, sala, escritório ou outro ambiente qualquer. As lareiras ecológicas da Ecolareiras e Rústicos não soltam fumaça, fuligem, não soltam resíduos tóxicos. São lareiras ecológicas totalmente seguras. Elas chegam até você completas, com vidros laterais, pedras decorativas, manta térmica, rodízios e manual de instruções e segurança. Você recebe a sua lareira ecológica na porta de casa. Solicite agora mesmo atendimento pelo WhatsApp 989-526419. No Repeteco 51, diga que viu no Cadeira Cativa, 989-526419. Ou acesse o site ecolareiraserústicos.com.br, ecolareiraserústicos.com.br. Solicite atendimento agora e dizendo que viu aqui no Cadeira Cativa, você ganha descontos e condições especiais. Não perca essa. Lareiras ecológicas da Ecolareiras e Rústicos. Se adiante e torne o seu inverno mais quentinho e aconchegante. Se não for esse, tem o ano que vem, tem em 2022, tem em 2023, tem em 2024, depois deixa para os netos, né? Ou para os filhos. É isso aí. Carne de 7h37, daqui a pouco vamos conversar com duas figuras ilustres, representando o Grêmio Internacional. Paulo Luz, que eu conheço
muito antes do Grêmio, né? Uma figura extraordinária, né? E o Keller Kloss, que é ex-conselheiro do Internacional, que deve estar cuspindo o marimbondo. A pior coisa que tem, né, para quem é muito fanático, né, é perder Grenal. Só que isso aí é cíclico também, né? Então, uma hora um ganha mais, outra hora outro ganha. Essa quebrada de sequência do Internacional foi do Grêmio agora, 9-9, né, dos clássicos grenais. Se o Grêmio ganhar o próximo, o Grêmio passa a maior sequência dos últimos tempos de vencibilidade que fora do Internacional. Por enquanto está 9-9. E a outra é do Grêmio também, que é de 13 grenais, de 99 a 2002. Eu não sei como é que se faz essa medição, porque o Inter foi ganhar só em 2003. Foi o primeiro clássico de 2003. Então eu sempre dizia de 99 a 2003. Aí me disseram, não, 2002 foi o último que o Grêmio ganhou. Depois, 2003 já começa com o Internacional. Não muda nada. É o número. Então é melhor falar pelo número, 13, né? Já que isso pesa e pesa muito. Sabe que os cariocas se invocam com isso, né? Yeah. O Grenal 426. Onde é que já se viu contar por número? Contar por número, porque tem peso para nós, né? Tem peso, tem rivalidade, quantos campeonatos, E eu acho engraçado quando alguns dizem, mas foi na época do rolo compressor, foi na década de 70. Sim, mas daí o Grêmio na década de 90 ganhou até com o Banguzinho. Yeah. Então não tem, é Grêmio Internacional, é desde 1909. Então são 111 anos de rivalidade. E isso é cíclico, e tem que aproveitar. Essa é a parte que eu apoio o depoimento do Maicon, porque senão o cara explode o cérebro, o coração, né? Quando está perdendo, não pode falar nada. Quando está ganhando também não pode, então... Mas eu gostei, já elogiei, o Paulo Lúcio já está nos ouvindo aí, eu já elogiei a atitude do Grêmio, de colocar o Maicon a falar. Eu tinha ouvido. Isso aí, já ouvi aqui o Paulinho no meu ouvido aqui. Aí. E aí, Paulinho? Tudo bom, Paulo? Tudo bem, saiu do ar aqui, Rec. Não, mas tá no ar, tu tá no ar aqui. Tu até tá bonito aí. Eu não estou me enxergando. Não tá? Saiu do ar que tu diz no celular. Não, eu estou no meu notebook. No teu retorninho aí, no teu retorninho. Mas então, vamos ver. Voltou ou não? Agora voltou. Aí, viu? Paulinho já tá, viu? Isso é a pandemia que faz isso aí. É verdade. O Paulinho agora virou um ser tecnológico. Tá experiente já, tá manjando do assunto. Olha aqui, saiu do ar, voltou, agora estou com retorno. Faz aqui, faz lá. Antigamente tinha que pedir pro neto fazer, ou pro filho, né? Agora só falta fazer o merchan. Como é que é? O Vitinho também ajuda. O Vitor estava me assessorando e o meu pessoal de TI aqui também, lá do escritório. Bom, como é que você espera essa estreia aí de Campeonato Brasileiro? O Grêmio chega num bom ponto. Essa história de ganhar a Grenal, como diria o falecido Ibsen Pinheiro, dói dizer isso? Você conviveu com o Ibsen, tanto no futebol quanto na política, né? Quando a gente fala de uma pessoa que a gente quer muito bem dizer, o falecido, o cara fica nervoso até para dizer isso, dói na alma, né? Mas o falecido Dr. Ibsen dizia, Grenal arruma ou desarruma a casa. A casa do Grêmio estava precisando ser arrumada, né? Ou não, e isso aí já dá um up por natureza, o Paulinho Luz. Boa noite, Rec. Boa noite aos telespectadores. Hoje estou mal acompanhado aqui com o Ângelo Afonso. Ângelo Afonso, boa noite, Ângelo. Boa noite, abraço. Botei o Maurício Freitas para a rua, porque estava incomodando aí. Um abraço para o Maurício, se ele estiver nos assistindo. Que a nossa casa não precisava ser arrumada, né? O Grêmio tem um processo de continuidade que está consolidado e essa chegada nossa no próprio Campeonato Gaúcho, né? Nós trabalhamos primeiro para ganhar o turno inicial, que não foi possível, e depois trabalhamos muito para ganhar esse segundo turno e fomos felizes, né? Conseguindo a pontuação necessária para fazer o jogo dessa final de turno na Arena, e fomos felizes ganhando o Grenal. É ótimo que uma vitória, ou é realmente verdadeiro, que uma vitória de Grenal consolida um trabalho, né? E nos dá confiança, cria todo aquele clima. O clima realmente de vitória é um clima harmônico, é um clima de ambiente bom, um ambiente em que as relações ficam realmente muito mais saudáveis, né?
Mas isso já é uma rotina no Grêmio. Nós temos um ambiente excelente, né? Temos uma comissão técnica muito competente, liderada pelo Renato, um grupo de trabalho também muito competente, né? E um elenco também qualificado, um elenco maduro, preparado, né? E uma política de futebol que a gente vem desenvolvendo, e, por favor, não é um desenvolvimento que começou com a minha chegada. É uma trajetória que vem desde 2015 e que vem se consolidando, né? E se afirmando a cada novo momento, e certamente essa vitória no Grenal foi importante, mas agora o nosso foco está no jogo com o Fluminense. As expectativas são boas, porque nós estamos com um plantel que nós entendemos que, dentro das condições do momento, é o melhor que nós poderíamos realizar e ter essa formação. E estamos muito focados, sabendo que o Campeonato Brasileiro, o REC, é um campeonato muito duro, todos os jogos são muito difíceis, e ele é um campeonato com surpresa. Se você não se preparar, se você não tiver com todos os cuidados, de forma muito meticulosa, tratando de todos os detalhes, você pode ser surpreendido. E nós queremos arrancar bem, arrancar com pontos, com vitórias, para começar a nossa caminhada, porque ela será uma caminhada longa, que irá até fevereiro, né? E será permeada por outras competições, porque daqui a pouco nós já teremos ali na frente a Copa do Brasil e a própria Libertadores da América, e teremos a partir do dia 26 também que enfrentar o co-irmão Acer Caxias, né? Que será uma decisão também difícil e complicada. Bom, Paulinho, não desarrumaria a casa se perdesse? Porque Não. você diz assim, porque tinha algumas coisinhas assim, né? Esses fofoqueiros da imprensa, eu me excluo disso porque eu não faço fofoca. Mas aí é o seguinte, o problema com o Jean-Pierre e o Renato, venderam o Everton, e aí sabe como é, como vai ser doravante. Mas antes que você responda, eu mesmo respondo. O Grêmio tomou 5-0 do Flamengo ano passado e encarreirou 5, 6 vitórias, inclusive uma de Grenal, né? Parece que o Grêmio tá mesmo mais maduro para não inverter essa frase, mas para melhorar essa frase, que arruma e desarruma a casa. Arruma e pode desarrumar a casa. Depende da base, né? Que a nossa casa está arrumada e nós podemos aprimorá-la. Nós podemos ter ainda... Não tem goteira aí? Não tem. Não tem goteira. Porque é que esses ambientes que envolvem pessoas e um vestiário, uma comissão técnica, um elenco, é um número com os nossos colaboradores. O departamento de futebol do Grêmio congrega quase 100 pessoas. Então é óbvio que quando você congrega quase 100 pessoas num relacionamento que é diário, né, e que envolve concentrações, e que envolve processos de mobilidade e concentrações, hospedagem, esse relacionamento tem que ser muito sadio, tem que ser muito próspero, né? E nós temos um ambiente excelente, um ambiente, realmente, eu sou um homem vivido nesses ambientes empresariais, ou até, como tu disse, pela minha história, pela minha trajetória, também ambientes de algum convívio político, e posso te dizer que o do Grêmio é um dos melhores que eu tive a oportunidade de conviver. E certamente com o trabalho técnico, tático, físico, né, com a qualificação do nosso elenco e a continuidade, isso é muito importante. E mais, que você fala muito, eu te ouço sempre, né, nós conseguimos fazer essa simbiose de termos atletas experientes, cascudos, atletas já consagrados, vitoriosos, com uma política de aproveitamento, né, dos nossos talentos que vêm ou da base, ou vêm do nosso time de transição, e que vem a cada momento se renovando, a cada momento oxigenando e se incorporando a esses jogadores mais experientes, mais vividos, né? E aí é só pegar a trajetória do Grêmio para ver que as grandes vitórias, né, tanto lá em 81, 83, 95, 97, e depois agora em 2001, 2016, 2017, enfim, esses últimos anos de vitórias é a consagração de um processo. E um time de futebol, Renato, o REC, a construção dele
O Renato deve estar querendo falar comigo. Mas um tipo de futebol é uma construção. Você não faz assim numa virada, numa piscada. Você sabe disso, é um processo de maturação, é um processo de confiança, é um processo de trabalho, é um processo de você ir encaixando as partes, né? Adequar tudo isso a seu padrão de jogo, a seu modelo de jogo, né? A seu modelo técnico, tático de jogo. Então, é uma construção, e a nossa construção é muito sólida. Muito bem, vou deixar a pergunta para o Keller Kloss, depois vou passar a bola também para o Ângelo Afonso. E a casa do Internacional está desarrumada, está com goteira, está periclitante, o vento sopra forte, tem que botar uma proteção especial, né? Como diriam em Lagoa Vermelha, tem que botar uma sapata. Como é que se segura essa situação nesse momento? Já é um momento de alerta, é um momento de crise, de semicrise, de preocupação. Como diriam os advogados brilhantes, como Keller Kloss, lato sensu, o que dá para dizer a respeito disso, depois do intervalo comercial. A bola é tua. Vai que é tua, Kloss. Boa noite, Rec, boa noite ao Paulinho, ao Ângelo Afonso, a todos que nos acompanham. Queria dar meus parabéns ao Paulinho, né, ao Paulo Luz, que está à frente do futebol Grêmio. Boa noite, Paulinho. Boa noite, prazer estar no programa contigo, cara. Da mesma forma, o Paulo... Nivelamos por cima hoje, viu? O Paulo é um amigo já de longa data, isso quando ele trabalhava com César Muliterno Júnior na Assembleia Legislativa. César Muliterno Júnior. Conterrâneo do REC. É isso aí, conterrâneo meu. E amigo meu. É o amigo. Exatamente, desde aquela época lá, então... Metido a galã, inclusive, metido a galã. Todos nós fomos um dia, né? Eu continuo galã. Bom, pois isso é para quem pode, não é para quem quer. Exatamente, cara. Não é para quem quer, para quem pode, né? Isso aí lembra aquela música, né? Pois as pintas do teu rosto que te dão tanto desgosto é teu charme para mim. É o que as gurias dizem a respeito do meu nariz. Barbaridade. Olha aí, viu só? É o teu charme para mim. Ah, meu Deus. Mas então, como eu dizia, meus parabéns então ao Paulinho, né? Obrigado. Primeiramente, obrigado. Porque realmente o Grêmio está num grande momento, né? E começar o Campeonato Brasileiro assim é sempre bastante importante. Já pelo lado do Internacional, é claro, eu não vejo que esteja tudo muito perdido e tal. A minha preocupação é que se essa questão financeira, embora não se tenha notícia, às vezes demora para aparecer, não esteja influenciando em algum rendimento de algum atleta. Mas eu queria recuperar, Rec, a minha última participação, né, no teu programa, quando eu havia alertado que o nosso treinador não tinha ainda desenvolvido uma variação tática, não vou dizer o segundo esquema tático, mas uma variação tática, porque ele só até agora apresentou um esquema tático. E eu fazia o comentário porque o time principal rendia no esquema tático que ele empregou e nitidamente dava para ver desde o início que ele é um treinador competente, que ele sabe colocar um sistema de jogo, porque rapidamente ele colocou o sistema de jogo e poderia se ver nitidamente que o time tinha mudado e jogava com uma certa eficiência. Porém, o time de transição ou o time reserva não se encontrava em campo. E eu alertei naquele último programa que participei a minha preocupação que não havia uma variação tática, porque quando tu não encontra jogadores que consigam implementar um sistema de jogo, tu tens que fazer adaptações. E até mesmo tem que ter adaptações de variações táticas quando tu enfrenta uma dificuldade com um determinado adversário. E especialmente o Kudê com o Renato, eles têm se enfrentado diversas vezes. E aí vem uma questão, o Renato aprendeu como enfrentar o esquema tático do Kudê. E ele, nesse último Grenal, não
de novo, né, mais uma vez, não implementou nenhuma variação tática, e mesmo com as peças não rendendo. E outra coisa, por que as peças não renderam? Não renderam porque o time do Grêmio impôs, né, uma melhor qualidade ou um melhor sistema tático. E aí eu não estou vendo. Eu sempre lembro do Parreira, né, quando acontecem essas questões. O Parreira era um treinador de seleção, então ele tinha um esquema tático, jogava sempre daquele esquema tático, ele ia buscar as peças em todos os times. Já um treinador de clube não tem condição de trazer jogadores que se adaptem ao sistema tático dele. Portanto, ele tem que implementar o melhor sistema tático possível dentro das peças que ele tem à disposição. E eu não quero dizer, volto a repetir, que o sistema de jogo do Cudê não seja bom. Me parece bem interessante, porque quando o Internacional ataca, ele ataca no 3-5-2, e quando ele defende 5-3-2. Porém, o Grêmio, pelo seu sistema tático, na variação, quase sempre ele tem 8 jogadores no campo de ataque adversário quando ele está na frente. Ficam só os 2 zagueiros, porque os alas sobem e os 2 volantes também sobem. Então, eu não sei se aí, no esquema tático, já não dá um volume maior de 2 jogadores no meio-campo. E talvez aí comece a ter uma dificuldade, além de 2 outros aspectos: as qualidades individuais dos jogadores do Grêmio, né, e o entrosamento de mais tempo, de uma leitura do seu próprio esquema tático, uma implementação do seu esquema tático, já com maior consolidação. Então, esta é a minha preocupação, de que o Cudê não está tendo variação tática nenhuma, mesmo quando está tendo dificuldade. E o outro ponto da tua pergunta, que foi relativamente à questão da preocupação, eu vejo que ele pode, sim, os elementos que tem, embora tenha alguns jogadores que eu estou vendo que tem dificuldade de se adaptar, não só a esquema tático, mas a qualquer esquema tático, porque o jogador que não raciocina muito não adianta ter só força física e velocidade, tem que ter um pouquinho de raciocínio também, né? Então, alguns jogadores no Internacional não estão dando resposta, então tem que buscar outros jogadores para se experimentar, né? Se foi uma jornada ruim e que não houve variação tática, como eu falei, e aí, então, o time entra numa derrocada total, né? Se então isso, o treinador tem que começar a pensar. E a questão de algumas peças que, flagrantemente, não têm dado resposta positiva. E o Internacional não tem conseguido chegar ao ataque com volume de jogo para servir um centroavante que todos sabem que é um grande finalizador. Mas ele não vai pegar a bola lá na intermediária e levar dentro do gol adversário. Ele tem que ter um esquema que sirva a ele, que a bola chegue lá, e não está chegando. Penso que para o Campeonato Brasileiro há condições sim de dar a volta por cima e recomeçar. E isso num clube do tamanho do Internacional, com o staff todo que tem, com toda a estrutura que tem à disposição dos jogadores, do treinador, né? Não se pode pensar de outra forma que não a cobrança, a exigência de que rapidamente se recomponham, né? Porque jornadas infelizes acontecem, né? Nós agora mesmo estávamos comentando com o Paulo a questão do próprio Grêmio, quando teve um insucesso contra o Flamengo, mas logo em seguida se recuperou. E é o que eu estou esperando agora, que se remobilize para o jogo já de amanhã e começar o Campeonato Brasileiro com o máximo de intensidade possível. Ângelo Afonso, diga aí para Keller Kloss e Paulo Luz. Keller Kloss, ex-conselheiro do Internacional, deveria ser conselheiro vitalício, mas infelizmente eu tenho que botar essa palavra, ex-conselheiro. E o Paulo Luz, vice-presidente de futebol do Grêmio. Vou começar pelo Paulo, então. Paulo, gostaria de entender por que o Grêmio não quis decidir o Gauchão em jogo único com o Caxias. Olha, primeiro, pelo respeito que nós temos ao Campeonato Gaúcho, é o seu regulamento que previa 2 jogos. Tá? Segundo, porque se fosse para definição num jogo só, nós trabalhamos
todo esse período antes da pandemia, agora pós-pandemia, para obter o direito no campo de jogo para fazermos a final no nosso estádio, na Arena. A condição de fazer um jogo único, entendida pela presença da Federação Gaúcha de Futebol, e nós não discutimos esse mérito, era de buscar um campo neutro, um campo que pudesse atender o interesse das duas equipes, né? Nós teríamos que ir para o interior e nós entendemos que essa foi uma conquista que nós obtivemos, né, de fazer o jogo final na nossa casa, e sempre 2 jogos te oportuniza, numa situação com maior respeito a ser Caxias, você tem 2 oportunidades, né? Então, 90 minutos numa final, e o Caxias é um time também credenciado, qualificado, tudo pode ocorrer, né? Inclusive da gente fazer uma má jornada, como foi o caso de domingo no jogo com o Novo Hamburgo. Agora, uma equipe como a do Grêmio, calejada, como é experiente, como é, não fará 2 jogos que não sejam bons, né? Então, a nossa expectativa é de fazermos o primeiro jogo em Caxias, sabendo de toda a dificuldade de Caxias, enfrentar a ser Caxias nos seus redutos é muito difícil, né? Mas é um jogo muito equilibrado. E nós vamos lá com o objetivo de buscar o melhor resultado possível e trazer o jogo final para a nossa casa, para a Arena. Então, essa foi a motivação da nossa decisão. E para o Keller Kloss? Para o Keller, eu quero a opinião dele sobre esses resultados num dia de protesto, até passando do ponto, né? Alguns torcedores extrapolando, mas eu gostaria de saber do Keller se ele entende que esses resultados também vão refletir num ano de eleições no Internacional e fazem com que o cenário político do Internacional, Keller, você como ex-conselheiro, hoje esse cenário seja o mais imprevisível dos últimos tempos, dos últimos pleitos no Esporte Clube Internacional. Não, sem dúvida que influencia. Quanto aos protestos, eu acho que não havendo um exagero, né, que descambe para a violência ou para a depredação de patrimônio do clube, eles são válidos, né? O que não pode é como esses dias eu acho que foi um ex-presidente do clube, que é muito meu amigo, falou, olha, nós não podemos deixar os aproveitadores nesse momento de dificuldade, respondendo para o REC uma questão sobre a dívida de curto prazo do Internacional. Eu quero dizer que é exatamente nesses momentos que deve se haver a cobrança, a avaliação, porque o momento da eleição no clube é o momento do julgamento do sócio sobre a administração dos dirigentes, se vai aprovar aquela administração, se ela foi uma administração exitosa ou não. E nós sempre acompanhamos isso. Então, eu penso que o quadro social internacional deve sim examinar esses últimos anos e ver se deve manter esses grupos políticos que têm dominado o Conselho Internacional e que não há nenhuma cobrança da direção, não há nenhuma cobrança em termos de resultados. Né? É óbvio que às vezes se faz um trabalho e o resultado não vem, mas quando tem a repetição de insucesso, o natural é que haja a troca dos dirigentes. Por quê? Porque isso é do processo democrático que existe em todas as sociedades. E no caso internacional, né, também uma associação civil que tem o Instituto da Eleição, né, o Instituto do Voto, então o momento adequado será exatamente no final do ano. Se os resultados não têm aparecido e se houve alteração estatutária, que foi muito festejada, criando um conselho de gestão, né, que passou para 5 presidentes, e até hoje não se mostrou o resultado e sequer foi apresentado um relatório dizendo dessa nova experiência, né? Quais as deficiências, o que se observou de positivo, de negativo. E eu penso que os resultados até aqui não têm sido bons, né? E sequer a gestão em termos administrativos também não está obtendo sucesso. E é claro que foi exatamente o que se louvou o ex-vice-presidente. Diz, olha, mas foi um ano difícil com a pandemia.
Sim, mas isso foi para todos, né? E independentemente disso, o Internacional tem um elenco que é bem caro, tem uma qualidade suficiente para chegar a títulos. E por que não está chegando? Então será certamente o momento da cobrança. Agora, o que eu vejo? A situação quer manter vice-presidentes como candidatos. E, por outro lado, temos um vice-futebol que também não está obtendo resultados expressivos até agora. Então, realmente vai ter uma dificuldade de se sobressair algum nome que possa ser, digamos assim, não digo unânime, mas que tenha uma grande maioria em seu apoio. É isso que eu estou vendo nesse momento. O Grêmio encontrou um novo grande líder, que é o presidente Romildo. Ninguém duvida disso. Conseguiu unir todos os movimentos, conseguiu ganhar títulos, conseguiu equacionar as finanças do Grêmio sem ter estádio. Aquilo que dizia, mas o Grêmio agora, como é que vai viver sem isso, sem aquilo? O Grêmio deu um jeito em tudo. Acabou dando... O Inter tem uma figura assim, o Inter tem uma figura tão emblemática, tão volumosa, tão portentosa como é o presidente do Grêmio, que colocou a mão na massa devagarinho e tal. Eu lembro de companheiros meus na época que diziam, esse cara aí que não entende de futebol, agora o Grêmio vai para a segunda divisão. E lembro do que eu dizia, agora mesmo é que não vai. Que caiu numa mão certa, de um cara sério, que sabe que não pode mais pagar esse monte de gente aí que não ganha título, que tem rótulo de derrotado e chega no fim do mês sempre falta dinheiro. E quer dizer, tinha um grande elenco, um grande time, mas não ganhava nada. Só ficava assistindo o Internacional. Agora, o Inter tem que... Agora chegou a vez do Inter, tem que dar essa guinada. O Inter tem alguém com esse tamanho, com essa visão, com essa amplitude para administrar essa encrenca que é de 400 milhões de reais a curto prazo? Já voltamos. Tedox também continua equacionado nas suas finanças e tal. Se a venda do Everton já está consumada, e isso resolve os pequenos pepinos ou os últimos pepinos de 2020, para começar com um caneco que é maior que os outros, que é o 0-0. Qual é o clube que vai começar 0-0 em 2021? Grêmio, Flamengo, Atlético Paranaense, Bahia? Acho que é por aí, né? Bom, mas vamos lá. Diga aí primeiro você, Keller Kloss. Opa. Tá me ouvindo, Ré? Tô te ouvindo. Só deu um piquezinho no começo aí. Não, relativamente a pronunciar essa liderança. Olha, até eu acredito que haja homens com essa capacidade, mas o grupo que domina ainda o Conselho Deliberativo do Esporte Clube Internacional, que é o Movimento Intergrande, que há muitos anos domina, né? Ele tem apresentado nomes que não têm indicado essa liderança, né? Não têm conseguido reverter esses quadros. Nomes que têm passado pela presença internacional, como o ex-presidente, que acabou envolvido aí em denúncias do próprio Ministério Público, e a atual gestão, por exemplo, ela tem sido muito, digamos assim, deficiente, para dizer o mínimo, né? E levando esse endividamento de curto prazo num patamar preocupante. Então, se lá esse movimento que domina o Conselho Deliberativo apresenta nomes que não têm dado resposta, né, nós ficamos um pouco que reféns. Então, o que eu posso sugerir ao quadro social que comece a alterar esse quadro do Conselho Deliberativo, porque certamente existe mas certas composições políticas impedem, às vezes, que pessoas mais preparadas assumam essas funções no clube. Essa é a dificuldade. E outros movimentos que estão lá também, eu não vejo grandes lideranças, né? Mas certamente teria que se fazer um garimpo e uma composição. Mas isso é muito difícil de se conciliar movimentos que pensam um pouco diferente. E aí, como eu disse, ficamos refém do que domina o Conselho e não tem apresentado soluções adequadas à altura do que nós estamos precisando.
Paulinho Luz, o Grêmio está equacionado efetivamente, ainda carece de algum critério diferenciado para continuar nessa rota. A venda do Everton equaliza o que está faltando equalizar? Rec, se realmente a venda do Everton vier a se efetivar, porque ela ainda não está consumada, né? Mas a expectativa de que isso possa ocorrer nos próximos dias, nós realmente estaremos com a situação econômica, financeira, com a nossa sustentabilidade, nosso equilíbrio orçamentário garantido e chegaremos, abriremos 2021 absolutamente saneados e praticamente em condições assim muito sólidas e muito confortáveis diante do panorama da pandemia e levando-se em consideração o futebol brasileiro, né, avaliando-se as principais equipes do país. Conseguimos, graças ao esforço de todos, né, mas capitaneados pelo presidente Romildo Bolzan e também pelo nosso gerente-geral, o Carlos Amodeu, de forma muito exitosa, num plano de contingência em que nós nos antecipamos rapidamente, ainda lá no dia 16 de março, né, fazer uma previsão e tomar todas as providências que já foram aí certamente anunciadas e aqui pelo próprio programa teu, Rec, tanto aqui na TV como na rádio, já foram imensamente discutidos e apontadas todas as providências tomadas e graças a isso, né, nós teremos sim condições de chegar numa situação muito assertiva e não diria com tranquilidade, mas sim numa posição equilibrada e que fará nós abrir 2021 numa situação que nós possamos continuar fortes, competitivos e mantendo a mesma organização de governança interna, que é fundamental para que todos os projetos, especialmente o futebol, tenha a sustentação que ele requer no provimento de todas as necessidades de logística e no cumprimento de todas as suas celebrações contratuais. Muito bem. Diga aí, Ângelo Afonso. Bom, Paulo, essa venda do Everton, ela exclusivamente equaciona as contas do clube ou ela ainda permite que o Grêmio faça futuramente, nas próximas janelas, um investimento, uma compra que possa fortalecer o grupo do Grêmio para a sequência dessa temporada que só termina em 2021? Deixa eu só fazer uma pergunta, Paulinho, só para dar uma incrementada, colocar um pouquinho de gasolina nisso aí. Robinho, por exemplo, tem 36 anos. Eu acho que ainda serviria para o Grêmio, mas eu acho. Quem tem que achar é o Paulo Luz, não sou eu. Soteldo, eu sou apaixonado por esse anão do Santos aí. Eu vou te dizer uma coisa, que bicho liso. Eu acho que um desses dois reporia a altura o Everton. Então vale citar o Robinho para pouco tempo, mas aí o Grêmio vai produzindo jovens como produz aos borbotões, né? E o Soteldo já para médio e longo prazo. Né? Vale até citar para o Paulo, ele deve ter acompanhado. Médio e longo prazo. Foi a nossa enquete essa semana na Rádio Grenal sobre a reposição para a saída do Everton. Sim. Se os torcedores gremistas especialmente queriam uma compra, uma nova chegada, uma contratação ou apostar na base. E a maioria queria a sequência de oportunidades a jogadores da base. Então, talvez nem seja um grande desejo do torcedor gremista, mas essa venda permite. Mas fala em Soteldo e Robinho, dá uma. O sucesso da gestão do presidente Romildo, eu diria que está calcado assim alguns eixos. Um é o eixo da responsabilidade, né? Outro é o eixo da continuidade que nós temos dado ao processo todo, né? E o terceiro é convicção naquilo que nós estamos fazendo. Então, dentro desses propósitos, nós vamos, de forma muito criteriosa, tendo consciência das disputas que nós teremos pela frente e que nós precisamos ter um elenco não só muito qualificado, mas também em quantidade, porque nós teremos lesões, teremos cartões amarelos, serão muitas disputas em que o plantel terá que rodar. Então, dentro destes cuidados, com essa preocupação, nós estamos avaliando o mercado. A nossa área especializada, que é a área do CDD, está fazendo todo um trabalho para monitorar a comissão técnica, especialmente o Renato, para que aquelas reposições que sejam necessárias e pontuais sejam feitas de forma a não se errar, porque nós não temos, nesse momento, o direito de errar, porque é necessário o futebol
e os investimentos, sempre que você vai no mercado, são, né, e nós temos tido todo o cuidado e procuraremos fazer aquilo que está de acordo com a nossa capacidade e dentro dos nossos limites econômicos, financeiros, orçamentários. Então, nós estamos agindo com muito cuidado, com muita responsabilidade, de forma muito meticulosa, para que essas reposições sejam feitas de forma certeira e que venham realmente aglutinar, trazer qualidade e ajudar muito no elenco e na formação da equipe para todos esses enfrentamentos que nós teremos pela frente. Keller Kloss, te preocupa a diversificação de apropriações indébitas ocorridas nas coisas do Internacional, a criatividade para tomar dinheiro do Internacional? Porque impressionante, né? É ligação com A, com B, com C. Quando se falou em organização criminosa, a gente não imaginava que havia tantos personagens. A criatividade para meter a mão no Internacional parece não ter fim, hein? Parecia não ter fim naquela época, para deixar claro, né? Porque parece não ter fim. E outra, eu sei que está tudo sendo julgado, está tudo sendo analisado, tem a denúncia, depois tem a defesa. Eu sei de tudo isso. Eu não estou falando dos inocentes, que estão mal incluídos no processo. Agora, tem bandidos também que ainda estão fora do processo. E nós sabemos que tem, né? Esses bandidos vão aparecer e te surpreende essa diversificação, essa criatividade para meter a mão no dinheiro do Internacional? Lamentavelmente, Rec, isso é uma questão que a sociedade brasileira ela convive muito com esses desvios, né? Isso nós podemos presenciar na vida pública, né? E quando trata do clube de futebol também há esse viés público, porque os clubes de futebol, em geral, eles não são empresas, né? Um que outro no Brasil, então também tem essa natureza de patrimônios que estão à disposição de serviços para a sociedade, no caso do serviço do desporto, da cultura desportiva. E esses gestores, eles não são sócios como numa empresa que eles tenham o seu patrimônio comprometido lá. Eles administram valores e grandes valores que não são deles, né? São associações muito grandes que acabam despersonificando praticamente todo o patrimônio. E, às vezes, né, tem aquela sensação de que o dinheiro não é de ninguém especificamente, então fica mais fácil de administrar sem responsabilidade. Então, aqueles que não administram com responsabilidade, muitas vezes cedem a essas tentações de fazer negócios em benefício próprio. E aí cresce, prospera esse tipo de mentalidade, mas felizmente, né, alguns já estão respondendo no caso internacional. Mas tu me perguntaste se me surpreendeu pela minha atividade profissional, que estou há 30 anos no Ministério Público, né? Eu sei muito bem que isso acontece. E muitas vezes acontece, mas não há uma prova cabal ou não há um clima, principalmente, né, em algumas agremiações ou instituições, não há um clima como houve com a queda para a Série B. E então aí houve um clima para que houvesse uma denúncia dentro do próprio clube, que o Conselho Deliberativo então encaminhou ao Ministério Público. Muitas vezes se começa aquela coisa de passar panos quentes, né? Porque o clube está em primeiro lugar, não podemos abalar o bom nome do clube. E é o que eu referi, quando um ex-vice-presidente disse, em resposta a ti, Rec, olha, agora tem que cuidar os aventureiros, porque é um ano de crise e fim de pandemia. Sim, mas para ficar os mesmos, se não estão dando resultado, o momento de ser julgado é nas urnas. O momento adequado de o quadro social tirar as pessoas que não estão dando resultado razoável o suficiente, né, é o momento da eleição. Então não se trata de aventureiro.
As pessoas que trouxeram até aqui, será então nós poderíamos classificar de aventureiros? Eu não vou dizer que são aventureiros, mas pelo menos bons gestores parece que não estão sendo, né? Porque se estamos num quadro, como tu levantaste desde o início do programa, com uma dívida de curto prazo bastante significativa, né, e resultados... 400 milhões. Pois é, e resultados de campo que não chegam. Então, a hora de se fazer alterações é na hora da eleição. Então, não se trata de aventureiros. O quadro social tem que ter essa dimensão. Mas nós não podemos continuar insistindo no erro, assim como se coloca hoje muitas questões sobre o próprio treinador, que eu mesmo fiz na hora, se não está dando resultado. Mas então vamos mudar o sistema tático, vamos ter uma variação tática, ou então vamos buscar outros atletas, vamos procurar nas categorias de base quem tem a característica para implementar aquele esquema tático que não está funcionando, né? Então é isso, mas em linhas gerais eu te diria isso. Não, no meu caso pessoal não surpreende, porque pela experiência profissional de examinar esse tipo de questão em diversos setores da sociedade, a gente sabe que às vezes há uma frouxidão até por cobrança, às vezes, do próprio conselho, não ter uma posição firme, uma posição atuante, construtiva, de querer se informar, de sugerir, e isso às vezes cria esse clima, né? Que há um domínio total por um determinado grupo, e aí aqueles que são mal intencionados, ou até, de repente, cede uma tentação, acabam se envolvendo em negócios que não são dos mais corretos. A queima-roupa, até porque você é um cara que está famoso aí já por essa sua atitude sempre correta e direta e bem posicionado. A queima-roupa. Qual é o teu posicionamento para a eleição, a tua participação na próxima eleição do Internacional? 20 segundos, Keller Costa, pelo amor de Deus. Não, a minha posição é continuar com o nosso movimento sócio-deliberativo e composição, que nós queremos entrar exatamente para fazer uma oposição construtiva e cobrando o que deve ser cobrado. Chega de papai e mamãe. Exatamente, está muito... Tá muito confraria. Assim, é muita confraria, exatamente. Valeu, Keller. Grande abraço. Valeu, obrigado, boa noite. Tchau, ao Paulinho, ao Ângelo aí, boa todos noite, que nos acompanharam até aqui. Loja Intershop da Rodoviária. O Elias renova, tem alguma dificuldade? Pode criar empecilhos para o Grêmio? Ou você acha que não? Que até pelo bom exemplo que o Grêmio está dando de amplo aproveitamento dos meninos, onde não tem sacanagem e tal, e se crescer vai jogar, inclusive pode jogar Grenal e fazer gol, como é o caso do Isaac, né? Enfim, como é que é a situação do Elias? Que tu me dá um gancho importante, porque na resposta anterior eu não referi. Quando a gente fala no elenco do Grêmio, eu preciso dizer também que está sendo feito de forma muito criteriosa, com uma lupa pela comissão técnica, especialmente pelo Renato e pelo Alexandre, uma avaliação dos nossos meninos que estão à disposição na base e alguns já treinando no elenco profissional, como é o caso do Isaac, do Patrício, né, são 3 meninos, do Rildo, né? E o assunto do Elias nós vamos tratando também assim com muita tranquilidade, né? É um assunto que está em evolução e a gente tem expectativas de que o processo de conversação, de diálogo com o staff do atleta, nós consigamos, se não no curto, mas no médio prazo, encontrar uma solução que seja boa para ambas as partes e que o Elias possa seguir a sua carreira, porque ele é um menino muito jovem, fazendo a sua preparação, né, ele hoje já está no grupo de transição e certamente com esse olhar, com esse futuro promissor de que daqui a pouco ele também possa ser aproveitado no elenco profissional e, quem sabe, dependendo do seu desempenho, as chances e as portas estão abertas porque nós temos essa política, né, de aproveitamento e eu aproveito, Greg, mas eu tenho muita satisfação porque tu colocaste bem, nós no Grenal de Caxias, em determinado momento, nós tínhamos 6 jovens jogando, né? E agora o segundo gol nosso, que praticamente selou a nossa vitória do Grenal, veio do Isaac, que não estava entre aqueles 6, né? Mas que é um jogador também talentoso, é um atleta que vem se revelando, excelente profissional. Então, nós temos uma filosofia e
oportuniza isso no nosso clube. Isso está criando uma credibilidade não só nacional, mas até além fronteira. Valeu. Queima-roupa? Queima-roupa, então. Quais os planos para o Da Silva? Da Silva. Vai ser aproveitado? 10 segundos, Paulinho. O Da Silva, quando encerrar o Campeonato Gaúcho, deve estar voltando para o nosso plantel. Valeu, obrigado. A transição. Obrigado. Não querendo te corrigir, eu sei que foi ato falho. Onde você falou Patrício é Fabrício, né? Fabrício, que veio do Brasil de Pelotas. Veio do Brasil de Pelotas. Que esperança é grande nesse rapaz? Ele é um centroavante, é um rapaz de porte, né, jovem, tem só 19 anos, precisa ser um pouco trabalhado, mas está sendo trabalhado, mas tem grande potencial. Valeu, até segunda, um grande abraço. Valeu, Paulinho, valeu, Ângelo.